Passamos imediatamente à próxima mesa, com a doutora Eugênia Simões, que já foi apresentada, mas é doutora, mestre em Direito, procuradora do município de Recife e chefe da Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, assim como pesquisadora do Observatório das Metrópoles do Núcleo Recife. A palavra é sua. 20 Boa minutos. tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Gostaria de me solidarizar com os nossos amigos gaúchos. Eu acho que a iniciativa foi excelente, colocar pessoas que trabalham nessa área para discutir. Então, Vanesca, obrigada pelo convite. Cíntia, obrigada. Minhas colegas procuradoras. E quis o destino que eu falasse depois do planejamento urbano e da defesa civil em razão de um problema de áudio. E foi perfeito. Por quê? Porque nós, como procuradores, somos a atividade meio. Então, a gente está ali com o planejamento urbano de um lado e a defesa civil do outro, quando muitas vezes o problema já existe, né? Então, assim, sem estar numa questão preventiva. E gostaria de agradecer também à Escola Superior de Direito Municipal, à Escola Nacional de Direito Municipal, à Associação Nacional dos Procuradores, né, parabenizar a todos por esse evento. E eu resolvi abordar a questão metropolitana, né? E essa questão metropolitana, por que essa razão, né, dessa escolha de conversarmos sobre isso? Quando a gente está falando na questão das cidades, da adaptação, da resiliência, a gente observa que as cidades, de uma maneira geral, e em especial as cidades que são metrópoles, elas estão mais suscetíveis de sofrer com esses eventos climáticos. Não que não existem em outras áreas do país, mas é ali que a gente tem uma fragmentação de território, é ali que a gente tem uma vulnerabilidade social maior, ali que a gente tem uma população em locais de risco, não por opção, mas por, a Vanesca sabe, a gente trabalha com regularização fundiária, a gente sabe que muitas vezes não é por opção que está ali. E essa ideia metropolitana pode parecer um sonho, porque a gente quando fala em adaptação climática e fala no Brasil, a gente observa que, na verdade, o Brasil é muito tímido ainda na questão da adaptação à mudança climática, né? Nós temos um Plano Nacional de Adaptação que foi publicado em 2016 na Portaria 150 do Ministério do Meio Ambiente. Se vocês tiverem a curiosidade ontem eu verifiquei a página do Ministério, então aconteceu a publicação, mas a gente não tem mais notícia, né? É um plano que a gente não sabe o que aconteceu, não é alimentado, a gente não sabe como é que está isso. E aí a gente percebe que a gente está um pouco distante dos países desenvolvidos que estão preocupados com essa questão da adaptação, né, das cidades a esses eventos climáticos que são reais, né? Os cientistas alertam, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar, que nós pensávamos em 2030 como se fosse bastante longe, né? 2030 está ali, né? O Acordo de Paris é cumprido, não é cumprido. Você vai para a França, hoje eles já falam em direito climático, o Conselho de Estado já condena o Estado por omissão, por não adotar nenhuma atitude ou atitudes que já foram acordadas em acordos internacionais. A Holanda, a gente observa, falo na Holanda, falo em Amsterdã, porque tem uma geografia muito parecida com Recife, e o que é que a gente observa? Recife ela ocupa a 16ª posição no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Então, nós somos uma das cidades mais vulneráveis do mundo a essas mudanças climáticas, e a gente precisa pensar nisso e pensar o que é que a gente vai fazer. Por quê? Reconstruir é muito difícil, é muito caro, né? É custoso. E, na verdade, a saída talvez seja planejar melhor, se adaptar através do planejamento urbano. Então, essa adaptação, ela passa por um gerenciamento de risco que, como Sóstenes falou, você pode treinar as pessoas, ter uma educação ambiental. Aqui em Recife, por exemplo, hoje você é avisado pelo WhatsApp que vai ter chuva e que sua área de risco que você evacue. Então, existem essas tecnologias, mas as pessoas
precisam voltar para sua casa, precisam, não, muitas vezes não querem deixar a sua casa porque se sair, alguém vai ocupar, é muito difícil. Até exercer o poder de polícia, que é clássico em direito administrativo, é difícil porque as pessoas resistem, né? Então você tem que adotar medida judicial para tentar tirar aquelas pessoas do risco, né? E aí a gente observa, já que eu fiz esse recorte da questão metropolitana, é que muitas vezes a atuação do governo local é insuficiente. Então, essa atuação do governo local, às vezes, ele não consegue resolver o problema. Ou, até mesmo, algumas decisões que são tomadas podem interferir em outro município. E aí, o que é que eu faço? Principalmente nessa conurbação urbana, que eu tenho as cidades, né, nas regiões metropolitanas, muitas vezes você começa uma, termina outra, e você não sabe. E nesse gerenciamento de risco, na maioria das vezes, você precisa de infraestrutura, ou realizá-la antes, ou depois que os eventos climáticos extremos acontecem, ter que reconstruir quando elas existem. Então, essa preocupação, né, com drenagem, quando Emanuele falou dos, a gente chama aqui parques alagáveis, né, eu me lembrei também que a gente tem uma outra coisa que a gente já tem implantado aqui em Recife, que é parque linear. Vocês sabem que Recife nós temos muitos rios e a população de baixa renda muitas vezes ocupa a margem do rio. Então, uma das formas seria parque linear, para que essas pessoas não estivessem sujeitas a esse efeito, né, de alagamento nessas áreas. E nós já temos um trecho de um parque linear, que é o Parque Capibaribe, executado. E aí a gente observa que se a atuação desse governo local ela é insuficiente, mas se eu tenho que tratar dessa política de desenvolvimento urbano e tenho que tratar de mudança climática, porque o que é que acontece? Quando a gente vai para o artigo 182 da Constituição, a gente observa que está ali garantida a função social da cidade, né? O desenvolvimento urbano, digamos assim, o protagonista é o município, tá ali que o município que vai conduzir, até porque ele é o responsável pela ordenação do uso da ocupação do solo, mas quando a gente vê isso, a gente tem que ver no sistema como um todo. Então, quando nós vamos para o Estatuto da Cidade, por exemplo, que a visão é bastante local, né, não tem essa visão metropolitana, a gente observa que o próprio Estatuto da Cidade, ele, dentre as suas diretrizes, lá no inciso 1, quer dizer, o primeiro inciso das diretrizes do Estatuto da Cidade é a garantia do direito às cidades sustentáveis. E aí, quando se fala em cidade sustentável, o próprio Estatuto já responde o que é, né? Entendido como direito à terra urbana, à moradia, saneamento, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Tudo ligado à função social da cidade, que a gente já vê lá no artigo 182 da Constituição. E aí a gente observa, veja, agora, dia 18 de junho, o Senado aprovou uma inserção aqui nessas diretrizes do Estatuto da Cidade, onde o município vai ter que fazer o gerenciamento de risco para verificar a vulnerabilidade. Então, vai estar como diretriz da política urbana essa questão que a gente está debatendo aqui. Né? Então, houve esse acréscimo desse inciso, e aí a gente observa que, claro, há uma preocupação local, mas quando a gente tem o Estatuto da Metrópole em 2015, né, o que a gente observa? Que o próprio Estatuto da Metrópole ele faz uma previsão de um plano de desenvolvimento urbano integrado, que poucas metrópoles, né, concretizaram até agora, considerando a quantidade de metrópoles que temos a região metropolitana que nós temos no Brasil. E a gente observa que o plano diretor é o instrumento básico da política urbana, está lá na Constituição. Aqui, o Estatuto da Metrópole fala nesse olhar metropolitano, nesse olhar sobre aquele território metropolitano. Então, a escala do planejamento, ele sai do local para o metropolitano. E o mais interessante, que no próprio Estatuto da Metrópole há um dispositivo que diz que os planos diretores terão que se adequar a esse plano de desenvolvimento urbano integrado. Então, tem que haver essa adaptação. Se o plano de desenvolvimento urbano integrado for votado
e já existe um plano diretor e tiver alguma regra que conflite, o plano diretor vai ter que se adequar. Então, quando a gente fala nesse planejamento, né, urbano, que a Emanuele já falou bastante também, a gente observa que a gente não pode deixar o enfrentamento das mudanças climáticas fora desses instrumentos de planejamento urbano, seja plano diretor, seja plano de desenvolvimento urbano. Mas quando a gente discute, mas por que, onde é que eu vou encontrar que a mudança, que essa questão das mudanças climáticas passa a ter uma escala metropolitana? Como é que eu vou fazer isso, né? E aí me parece que a gente pode partir da distinção entre função pública de interesse comum ou interesse local. Então, quando a gente está diante de um interesse local, o município pode resolver aquele seu problema, não vai interferir no município vizinho, por exemplo, ou aquela atitude que ele vai tomar por si só basta, ele não precisa estar em colaboração com ninguém. Me parece que talvez o interesse seja local. Mas se nós estamos diante de uma situação em que se a decisão do município interfere em um outro município, se o município sozinho não consegue resolver o problema, essa situação se torna uma função, no caso, de pública de interesse comum. E aí demandaria um tratamento metropolitano. E essa construção metropolitana é um pouco difícil, porque a gente sabe que tem uma questão política, né, de você ter várias forças. Você tem ali o Estado, você tem os municípios que integram a região metropolitana, cada um quer o seu protagonismo, né? Ou às vezes o Estado quer se sobrepor, e a ideia não é essa. Tanto que o Estatuto da Metrópole ele fala que quando a gente estiver diante dessas funções públicas de interesse comum, deve ser adotada uma governança interfederativa. Então, veja, essa governança interfederativa significa que eu vou ter União, Estado, município ali trabalhando conjuntamente. Então, quando a gente está falando dessa adaptação de mudanças climáticas, me parece que a gente tem que enfrentar esse problema metropolitano. A gente tem que enfrentar porque, às vezes, nós estamos diante de situações, por exemplo, que em relação à defesa civil, a gente teve em 2022 uma grande chuva aqui, com perdas de vida e tudo, e precisava de é, fazer a reconstrução de encostas, né? E aí, o que é que acontece? Tem áreas que são limítrofes. Então, tinham pessoas que diziam que, como tinha o auxílio, por exemplo, que Sócio está colocou bem sobre a defesa civil, ele dizia, não, eu não moro no município A, eu moro em Recife. Eu não moro em tal município, eu moro em Recife. Porque era uma área limítrofe, e aí muitas casas desapareceram, e a pessoa, não, eu morava em Recife. Por quê? Porque Recife tem uma política voltada para essa questão da defesa civil e outros municípios não têm tão adequada. Então, precisamos ter esse olhar metropolitano para várias questões, né? Não é só a questão da mudança climática, a gente sabe que se envolve outros aspectos, a questão de saneamento básico, resíduos sólidos, e aí a gente tem vários aspectos, transporte, né? Mobilidade urbana. E digamos assim, nesse caminhar, quando nós olhamos para o planejamento metropolitano, a gente observa que a própria legislação, ela nos dá, digamos assim, um caminho. Como é que a gente pode traçar esse caminho para fazer esse planejamento com esse olhar metropolitano? Porque uma coisa que me deixa muito inquieta, assim, e que eu acho que nós temos a obrigação, nós que trabalhamos com isso, trabalhamos com ambiental, trabalhamos com urbanístico, nós temos a obrigação de tentar incutir, seja na sociedade civil, seja no poder público, a questão de planejar, né? Muitas vezes a atuação só vem, infelizmente, quando as tragédias acontecem. Né? A gente é como se estivéssemos correndo, né, contra o tempo para resolver problemas que talvez, se lá atrás nós tivéssemos trabalhado de forma melhor, nós pudéssemos fazer de uma forma que essa adaptação viesse. Então,
Partindo para concluir, antes que Cíntia corte minha fala, nós temos no PDUI, no próprio Estatuto da Metrópole, nós temos a possibilidade do PDUI tratar de macrozoneamento, de parcelamentos e ocupação do solo. Temos a possibilidade de áreas serem delimitadas que não podem ser ocupadas por risco de desastres naturais. Tem a questão da regularização fundiária, que pode se fazer o reassentamento dessas pessoas. Então, veja, instrumento legal nós temos. A resposta é: nós temos um instrumento legal, existe essa possibilidade. Então, precisa que o poder público lance mão desses instrumentos. E aí, por exemplo, se a gente for pensar nessa questão do PDUI, nessa questão da governança interfederativa, se você tem um macrozoneamento que verifique essas áreas que são limítrofes, por exemplo, para ter corredor verde, para ter parques alagáveis, para ter parque linear, para ter um sistema viário que seja mais favorável a essa adaptação climática, porque, infelizmente, nós somos um país rodoviário. Então, todos esses pontos podem ser vistos a partir desse planejamento. E aí, já caminhando para as minhas conclusões, o importante é que se tenha em mente que é necessário planejar, né? Nós precisamos que a legislação volte o olhar para essa questão das mudanças climáticas, porque não tem mais como retroceder, é uma coisa que a gente está vendo acontecer. E nessas áreas metropolitanas, para resolver os problemas, a gente vai precisar sim que os governos se integrem para solucionar ou minimizar, né, esses problemas advindos das mudanças climáticas. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão que os municípios, né, eu falo como procuradora de um município que é bastante vulnerável, né, inclusive pelos dados da ONU. Então, muitas vezes o município não consegue sozinho resolver, ou quando ele resolve, ele também deixa aquela população na área limítrofe numa situação de vulnerabilidade também. Então, é preciso que os municípios pensem de forma mais coletiva, o Estado também, e como existe muito problema de financiamento, então essa questão da união, a governança interfederativa, ela fala exatamente isso, da união de todos os entes em torno dessas funções públicas de interesse comum. E aqui nessa exposição, então, o que eu entendo é que esse enfrentamento das mudanças climáticas pode sim ser uma função pública de interesse público e deve ser tratada de forma metropolitana em algumas situações. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui.